Capítulo 41. Olhei para os oficiais como se eles tivessem perdido o juízo. Estava tão chocada que não encontrava palavras para responder. Então fiquei parada ali, como uma tola, sem resposta. Vamos, senhora Prasad. Um dos oficiais estendeu uma mão para agarrar meu braço e me puxar porta afora. Não nos crie problemas. Sua atitude agressiva ajudou finalmente a encontrar minha voz. Meu filho está lá em cima dormindo no berço. Preciso pegá-lo. Não precisa se preocupar, alguém virá pegá-lo mais tarde. Não! Gritei, tentando me soltar. Não posso deixá-lo aqui sozinho, preciso pegá-lo agora. A mão ao redor de meu braço apertou mais forte, enquanto eu lutava para me soltar. O segundo oficial imediatamente pegou meu outro braço e me forçou a sair pela porta. Então, me fecharam na traseira do carro e me levaram para longe de você. Minhas lembranças ficam vagas a partir daquele momento. Talvez, como qualquer pessoa faria, minha mente tenha bloqueado boa parte dos acontecimentos posteriores. Na terrível jornada através da várzea, acredito que tenha visto Donald e Glory um pouco antes de passarmos pelo vilarejo de Eastbury. Me voltei em sua direção e gritei seu nome com toda a força, antes que uma mão masculina áspera fosse colocada sobre minha boca. Lembro vividamente que o canto continuou a soar alto e forte em meus ouvidos, mas considerei que fosse por causa de minha própria aflição. Assim fui acusada formalmente. Me levaram para a prisão de Holloway, em Londres, o tipo de lugar que alguém só é capaz de imaginar em um pesadelo. Lembro-me do frio e da umidade, causados pela água da chuva, que caía sem parar por uma grade de ferro na parede de minha cela, e do som de almas atormentadas física e mentalmente em minha volta. Nos primeiros dias, eu só pensava em você e onde você estava. Assim, me juntei à cacofonia e gritei seu nome repetidamente, e implorava a qualquer pessoa que viesse, que tentasse descobrir. A ideia de você estar sozinha, abandonada em um chalé na várzea, assombrava a cada segundo de minha existência. Não sei quanto tempo se passou antes que eu percebesse, antes que eu recebesse a primeira visita. Talvez tenham sido apenas alguns dias, mas pareceu uma eternidade para uma mãe que foi arrancada de seu filho sem ter ideia de onde ele estava. Quando Celina entrou na escura sala de visitas, como um anjo de misericórdia, caí de joelhos e chorei, meus braços abraçando seus tornozelos. Graças aos deuses você está aqui. Meu filho, Celina, não sei o que fizeram com Mó. Fui brutalmente arrancada dela por um guarda e colocada em uma cadeira, com um aviso para que não tentasse tocá-la outra vez, ou meus braços seriam amarrados. Oh, Anne, eu... Pude ver que Celina também estava chorando. Sinto muito, muito mesmo, ela disse. Por favor, não se preocupe comigo, preciso que encontre meu filho, pedi, minha voz se desmanchando em desespero. Anne, querida... Lembro-me da sensação de histeria crescendo dentro de mim, mas sabia que precisava me controlar para que ela pudesse me entender. Celina, por favor, você sabe onde ele está? Ele ainda pode estar no chalé. Acho que vi Donald quando estavam me levando, mas ele pode não ter me visto gritando por ele. Por favor, Celina, veja se Mo ainda está lá. Ele deve estar com tanta fome, tão assustado. Perdi o controle outra vez e comecei a chorar com a cabeça enterrada nas mãos. Perdoe-me, Anne. Henry e eu estávamos viajando pela Europa.
Chegamos ao chateau na França há poucos dias e recebemos ambos os telegramas. Claro, vim para a Inglaterra imediatamente. Ainda estou em choque. Que tragédia! Que tragédia terrível! Mal posso acreditar. Por favor, acredite em mim, Celina. Não matei Violet. Nada poderia ter salvo sua vida. O Dr. Trefoses estava lá e sabe disso. Não lhe dei nada que pudesse ter causado mal a ela. Tenho certeza de que você fez tudo o que pôde, Anne, Celina disse. Eu fiz, juro que fiz. E Donald, como ele está? Ah, Anne, não lhe contaram nada, não é? Contaram o quê? Não vi ninguém desde que cheguei a este lugar horrível. Celina levou os dedos à cabeça. Então devo contar a você, Anne, sinto muito. Donald deve ter cavalgado de volta até o chalé para pegar Molly. Meu Deus, como posso dizer? Celina, por favor, implorei. Seja o que for, me diga. Anne, ninguém sabe como aconteceu, mas Donald e Mo foram encontrados às margens do rio. Acreditamos que Glory tenha tropeçado, Donald e Mo caíram. Quando finalmente foram encontrados, Donald já havia partido. Ele bateu a cabeça em uma pedra. Acreditam que tenha morrido imediatamente. E Mo... Celina tentou se recompor para dizer o que precisava. Acreditam que ele tenha rolado para o riacho e se afogado. Encarei-a fixamente, como se ela fosse louca. Você está me dizendo que o meu filho está morto? E Donald também? Diga que é mentira, Celina. Pelo amor de Deus, me diga, me diga. Não é mentira, Anne. Sinto muito, muitíssimo. Um lamento profundo e gutural ecoou pelas paredes, enquanto eu caí ao chão. Vi a expressão assustada de Celina, e um dos guardas me pegou e me arrastou pela sala, meio que me carregando, meio que cambaleando escada abaixo, antes de me jogar de volta à cela. Você poderá sair quando estiver mais calma, ele avisou, trancando a porta. O som de lamento continuou incessante em meus ouvidos, e demorei um pouco para perceber que era eu quem pranteava. Depois disso, o tempo passou e a histeria finalmente me deixou. Em vez disso, tornei-me catatônica. Lembro-me que ocasionalmente me levavam para a sala de visitas, onde sombras estranhas tentavam falar comigo e me explicar o que estava acontecendo, mas eu estava fora do alcance delas. Desapareci dentro de mim mesma em um vazio infinito. Simplesmente deixei de existir, pois se existisse, a dor seria insuportável. Os estranhos falavam sobre as acusações contra mim e como eu deveria começar a me defender. Caso contrário, provavelmente seria condenada à morte. Que, se eu não começasse a responder, me mandariam para um hospício até o julgamento. Meu filho, talvez você pense que sua mãe foi fraca por não se defender, mas a notícia de sua morte e da morte do seu pai me destruiu completamente. Eu ficava deitada lá em minha cela orando para que a morte chegasse logo e eu pudesse me unir a vocês dois. Levante-se, tem alguém aqui para vê-la. Me lembro que um dos guardas olhou para mim, deitada em minha cama. Balancei a cabeça com indiferença. Ele me sentou, pegou um pano sujo, molhou na bacia de água e limpou meu rosto. Não podemos deixar ninguém ver que não cuidamos de nossos prisioneiros aqui. Ele disse, me levantando e me arrastando como a uma marionete, até a sala de visitas. Agora, nada daquela bobagem de ficar gritando em frente à visita. Desta vez, ele ordenou. Ele me deixou na cadeira da sala de visitas e eu deixei minha cabeça cair sobre o peito, fraca demais para sustentá-la, e nem um pouco interessada em saber quem era meu visitante.
Quando a nova tortura terminasse, eu voltaria para a solidão de meu vazio. Ouvi alguém entrar na sala e um perfume familiar invadiu meus sentidos, mas não consegui me lembrar de onde o conhecia. Anne! Anne, olhe para mim! Também reconheci aquela voz, mas supus que fosse um sonho e não levantei a cabeça. Sou eu, Anne, Indira. Por favor, me diga que você sabe quem eu sou. Uma voz em minha cabeça começou a rir da ideia ridícula de Indira estar naquele lugar medonho. Eu sabia que minha mente estava fazendo truques cruéis outra vez, pois tudo a respeito de minha querida amiga trazia lembranças de calor, segurança e felicidade. Anne, a voz implorou pela terceira vez. Por favor, olhe para mim. Não é você de verdade, sussurrei para mim mesma, puxando com os dedos o algodão fino que cobria meus joelhos. É só um truque, só um truque. Ouvi o som de passos em minha direção e um par de mãos quentes pegou as minhas. Anne, abra os olhos agora. Você não está sonhando, juro. Realmente estou aqui. Por favor, ande logo ou vou começar a acreditar que você está tão louca como dizem. Finalmente encontrei coragem para fazer o que a voz me pedia e me preparei para o fato de que quando abrisse os olhos ela não estaria lá. Olá, Anne, está vendo? Realmente estou aqui. Indira estava agachada à minha frente, seus olhos cheios de preocupação. Sim, sou eu. Por favor, me diga que você sabe quem eu sou, Anne. Afirmei com a cabeça ainda incapaz de falar. Graças a Deus. Conforme os seus braços se estendiam para me envolver, finalmente comecei a acreditar que ela era real. Ah, Anne, em que estado você está? Indira sussurrou quando se afastou e me olhou com lágrimas nos olhos. Mas estou aqui agora e você não precisa se preocupar com mais nada. Quem lhe contou? Sussurrei quando consegui encontrar minha voz. Celina. Nós vimos na França, pouco antes de ela receber aquela notícia terrível. Então ela me telefonou desesperada, cerca de uma semana atrás, implorando a mim e a minha família por ajuda. Foi muita sorte ela me encontrar, já que estávamos prestes a embarcar para a Índia. E aqui estou. Há quanto tempo? Molhei meus lábios secos antes de continuar. Há quanto tempo estou aqui? Umas 3 semanas, acho. De qualquer modo, podemos conversar depois de tirarmos você daqui. Não, Indy. Neguei com a cabeça. Não vão me deixar sair. Estou sendo acusada de matar Violet Astbury. Acho que vão me enforcar logo, mas não tem importância. Mo, meu filho, morreu. Donald também. Não quero mais viver. Ela me olhou com severidade. Ana Rita Chavan, você não se lembra que eu disse estas mesmas palavras para você, alguns anos atrás, quando você foi para a Índia me ajudar? Lembro. Bem, estou aqui para fazer o mesmo por você, minha amiga querida. Não, Indy, isso é diferente. Mo se foi e Donald também. Quero morrer de verdade, me deixe. Concordo que isso é terrível, mas, Anne, conheço você desde que era uma garotinha. Vi como você deu forças a outras pessoas, incluindo a mim. E agora, você precisa fazer isso por você mesma. Você consegue, sei que consegue. Indy, obrigada, respondi cansada. Mas não há nada que possa fazer. Vou ser condenada à morte, tenho certeza. Anne, não haverá nenhum julgamento. As acusações foram retiradas. Estou aqui para levar você para casa. Olhei para ela sem compreender. Não posso voltar para o chalé às margens do riacho. Tenho certeza de que não vão deixar. Não, Anne, estou levando você para casa. Para a sua casa de verdade. Vamos voltar para a Índia. Outra vez, minhas lembranças sobre deixar Holloway
e chegar à casa da família de Indira em Nicebreed, onde fiquei quando criança, são vagas. Mais que qualquer coisa me lembro da maciez maravilhosa que me rodeava. Mãos gentis, travesseiros de penas e vozes falando comigo em sussurros. Não havia gritos de agonia, apenas silêncio. Acho que dormi constantemente. Esse é o jeito de a natureza curar o corpo e a mente. Mas me lembro de que toda vez que acordava, Indira estava a meu lado, sentada em uma cadeira perto da cama. Delicadamente ela insistia que eu abrisse a boca para que ela pudesse me alimentar com sopa. E eram suas mãos que limpavam e cuidavam das feridas que cobriam meu corpo fraco, causadas por semanas de sujeira. Frequentemente, enquanto cuidava de mim, ela relembrava acontecimentos engraçados de nosso passado, perguntando se eu me lembrava de quando ela ia dormir com Pratt, a elefanta, antes de deixarmos a Índia para estudar na Inglaterra, ou da noite em que enganamos a senhora Reid no navio, e ela se vestiu com aquele vestido cor de pêssego para conquistar o coração de seu príncipe. Eu não respondia, mas ouvia. Pensando naqueles dias, tenho certeza de que foi Indira com seu amor por mim que me salvou. Finalmente eu sabia que não podia mais me esconder por trás do véu do sono. Precisava encontrar forças para retornar à vida. Anne, acho que você está melhorando. Indira me disse certa manhã, enquanto eu pegava a colher de sopa das mãos dela, dizendo que era capaz de me alimentar sozinha. Sim, acho que estou, concordei. Graças aos deuses por isso. Para falar a verdade, houve momentos em que me perguntei se você ficaria melhor. Estava começando a duvidar das minhas habilidades como enfermeira, ela sorriu. Cuidar dos outros nunca foi o meu ponto forte. Indy, meus olhos ficaram úmidos. Você foi maravilhosa. Se não fosse por você... Deixei as palavras pairando no ar. Não se preocupe com isso. Sei que você ainda está fraca, Anne, mas gostaria de reservar nossa passagem para a Índia assim que possível. Eu não confio que aquela mulher maldosa de Astbury não tente mais alguma coisa. O que você quer dizer? Perguntei com terror no coração. Eu não havia perguntado, nem me haviam dito, sobre os detalhes de minha soltura. Ah, não se preocupe com ela. Indira descartou a minha pergunta com um aceno. A questão é que desejo levar você para casa. Quando você estiver em condições, conto tudo. Certo. Eu não queria de fato ouvir nada no momento. Sua mãe sabe que você está comigo? Perguntei. Claro que sabe, foi ela quem conseguiu garantir sua liberdade. Então, ela me perdoou? Ah, Anne, claro que sim, e a mim também, o que é bem importante. No momento em que soube que tinha um neto, ela não resistiu e foi nos visitar. Ela escreve todos os dias, manda lembranças e diz que vai ver você logo. Agora, Anne, vamos ver se você consegue se levantar e caminhar um pouco até o banheiro. Nos dias seguintes, meu corpo jovem começou a se recuperar. Fisicamente, eu sabia que estava bem. Concordei que Indira deveria reservar nossas passagens para a Índia para breve, mas ainda estava incerta de minha capacidade mental e emocional, e evitei fazer as perguntas cuja resposta eu sabia que deveria conhecer antes de deixar a Inglaterra. Certa tarde, Indira entrou no quarto para dizer que eu tinha uma visita. É Celina, Anne. Anne, acho que você deveria vê-la antes de partirmos. Meu coração se encheu de medo. Senti o sangue deixar o meu rosto e Indira pegou minha mão. Ficarei com você o tempo todo, prometo. Anne, partimos em 2 dias e você precisa falar com ela. Concordei resignada e 5 minutos depois, desci as escadas com Indira e seguimos até a sala de visitas. Anne... Celina se levantou e veio até mim, seu rosto preocupado e pálido como o meu.
Como você está? Ela disse, buscando minha mão e a segurando entre as suas. Estou melhor, obrigada. Graças a Deus, fiquei tão preocupada quando vi você naquele lugar horroroso. Posso apenas pedir desculpas por causar tantos problemas, respondi com tristeza. Anne, não ouse se culpar pelo que aconteceu, Celina disse, com uma veemência que eu não reconheci. Essa tragédia terrível é o resultado do trabalho de uma única pessoa. Venha. Ela me puxou pelo braço. Por favor, sente-se. Sentamos juntas naquele sofá Chesterfield, minhas mãos ainda entre as de Celina. Indira se sentou em uma cadeira à nossa frente, como uma tigresa protegendo seus frágeis filhotes. Obrigada por me ajudar, Celina. Bem, você não deve me agradecer. Foi Indira e sua família que fizeram o milagre. Celina, por favor, me diga que sabe que eu não tentei matar Violet. Ela era minha amiga. Eu me preocupava com ela e, no fim, mesmo sabendo que era inútil, fiz o que pude para salvá-la. Claro que eu sei disso, querida Anne. Você tem o coração repleto de bondade. Mas me deixe começar do início. Vai ficar mais fácil explicar assim. Quando recebi os 2 telegramas na França, me informando da morte de Violet e do meu irmão, fui para Estborough imediatamente. Foi então que soube que você havia sido presa por assassinato. Eu sabia que havia apenas uma pessoa responsável por isso. Então fui vê-la. Você está falando da sua mãe? Perguntei. Sim. Claro que ela disse que não tinha nada a ver com isso e insistiu que foi o Dr. Trefusis quem disse que tinha dúvidas sobre os remédios que você havia dado a Violet durante a gravidez e no dia em que ela morreu. Os pais de Violet haviam chegado para o funeral e o Dr. Trefusis discutiu esta preocupação com eles. É compreensível que quisessem culpar alguém. Então, tanto os pais de Violet quanto minha mãe disseram que o Dr. Trefusis deveria contar à polícia sobre minhas suspeitas, sobre suas suspeitas. E ele sabia que ele mesmo tinha culpa. Indira acrescentou, afinal, ele era o médico responsável. Ambos tinham muitos motivos para querer você longe, Anne. Celina disse suspirando. O Dr. Trefusis a usou como bode expiatório e minha mãe... Bem, todos sabemos que ela queria se livrar de você. Ela foi me visitar alguns dias depois que Violet morreu, comentei. Ela estava preocupada que com a morte de Violet, Donald se casasse comigo, conforme havia planejado originalmente. Se ele estivesse vivo, poderia muito bem ter feito isso. Celina disse, tentando me consolar. Ele a amava tanto. E eu o amava. Minha voz desapareceu e eu senti os primeiros sinais de pânico, ao pensar no que havia perdido. Sabia que devia me controlar para continuar consciente. Celina, preciso confessar que mesmo antes de sua mãe me visitar, eu havia decidido deixar Estbury para sempre. Entendi que nenhum de nós jamais poderia superar a morte de Violet. Mas como poderiam encontrar provas de que eu a envenenei? Anne, você se lembra que o Dr. Trefusis a visitou uma vez e pegou mudas das plantas e ervas que você cultivava? Claro que sim. Ele disse que estava interessado em descobrir mais sobre suas propriedades medicinais. Infelizmente, Celina disse, o bom médico não pegou apenas mudas de ervas inofensivas, mas também de espécies conhecidas por serem perigosas, especialmente durante a gravidez. Ele levou essas mudas à polícia como prova. Uma delas era poejo, uma espécie de menta que foi constatada como prejudicial a mulheres grávidas. No dia em que Violet morreu, você havia levado um remédio para seus tornozelos inchados e dado a ela um chá de hortelã para a náusea. Ah, meu Deus! Levei uma mão à boca e meus olhos involuntariamente se encheram de lágrimas. Dei sim, mas não de poejo. Foram só folhas de hortelã comum que eu também tinha em meu jardim. Celina, eu estudo medicina Ayurveda desde que comecei a andar. O poejo pode ser consumido em chá em pequenas doses. Cresce sozinho em Devon e é bom para cuidar de gripes e resfriados.
Mas claro que eu sei que ele pode ser perigoso para uma mulher grávida. Pode acelerar o parto, causar convulsões, sangramento. Perdi a voz quando percebi que todos os sintomas batiam com os de Violet. Anne, por favor, tente não se transtornar. Todos sabemos que você não causaria mal a ninguém. Indira disse tentando me consolar. Para piorar as coisas, Celina continuou, o Dr. Trefoses apresentou um artigo escrito por um professor renomado da América. O artigo descreve detalhes específicos sobre os efeitos nocivos do poejo em mulheres grávidas. O Dr. Trefoses também apresentou uma amostra de raiz de erva de São Cristóvão Negra, outra erva considerada perigosa durante a gestação. Uma das criadas da cozinha disse que você havia dado a ela um chá dessa erva recentemente. Dei, mas apenas porque é bom para reumatismo. Eu podia sentir meu coração batendo forte. Daí a polícia foi até seu chalé e viu que você realmente cultivava essa e outras ervas na estufa e no jardim, Celina disse. Mas mesmo com as espécies no meu jardim, não havia provas de que eu realmente as havia ministrado para Violet. Querida Anne, não seja ingênua. Indira balançou a cabeça exasperada. Nada mais era necessário. Maud Astbury reina como uma rainha na região e tem as autoridades na palma da mão. Violet estava morta, e se Maud decidisse que queria alguém acusado de assassinato, a polícia local daria um jeito imediatamente, não importando que as provas fossem inconclusivas. Claro, suspirei desolada. Acho que entendo. Então, como as acusações foram retiradas? Confrontei minha mãe imediatamente e implorei que ela convencesse a polícia a retirar a acusação. Ela não queria nem ouvir. Disse que não estava em suas mãos e que a justiça deveria ser feita. Celina fez uma careta. Anne, preciso confessar que perdi o controle naquele dia. Temo que tenha dito exatamente o que queria dizer há anos, que ela era uma mulher amarga, egoísta e intolerante, e que estava morta para mim, assim como o meu pobre irmão. Disse a ela que nunca mais pisaria em Astbury enquanto ela estivesse viva. Foi então que Celina entrou em contato comigo. Indira assumiu a história. Felizmente, minha mãe é muito mais inteligente e tem amigos em posições mais elevadas que Maud, explicou com um brilho de triunfo nos olhos. Acredito que uma ligação telefônica tenha sido o suficiente para garantir que as acusações fossem retiradas. A única condição era que você regressasse à Índia e jamais voltasse para a Inglaterra. Entendo. E os Drumners? Ainda acreditam que causei a morte de sua filha? Acredito que eles tenham outros problemas, Celina disse. Cici não está bem de novo, mas ainda assim eles insistiram que sua neta fosse para Nova York com eles. Minha mãe, claro, se recusa a permitir, dizendo que Daisy deve ficar em Astbury Hall sob seus cuidados, já que é a herdeira legal. Eles voltaram para Nova York preparados para dar início a uma batalha judicial para ganhar a custódia de sua neta. Então aquela pobre neném pode ser criada por Maud? Eu disse horrorizada. Quase certeza, Celina confirmou. Afinal, Daisy é uma cidadã britânica. E nem mesmo o dinheiro dos Drumners pode ajudá-los a ganhar a custódia. E implorei que minha mãe deixasse Daisy comigo para que eu pudesse criá-la com seus primos, mas, é claro, ela nem quis saber. Já estava se mudando outra vez para Astbury Hall, e assim que reassumisse o controle do seu reino, teria carta branca para moldar a próxima geração à sua própria imagem. Eu não a via tão cheia de energia há anos, Celina disse com amargura. Nos sentamos em silêncio e eu me senti enojada. Maud Astbury havia destruído uma geração e agora tinha o poder de destruir outra. Sempre pensei que ela fosse louca, Indira disse com um sorriso, sempre disposta a iluminar uma atmosfera sombria.
Você está brincando, mas acho que pode estar certa, Celina comentou. Estava lá, visível nos olhos de minha mãe, enquanto conversávamos, alguma coisa que realmente se assemelhava à loucura. Ela é o demônio em pessoa, murmurei estremecendo. Desculpe, Celina, falei rapidamente. Por favor, diga o que quiser, ela me consolou. Posso garantir que sinto a mesma coisa. Tanto que Henry e eu decidimos nos mudar definitivamente para a França, com as crianças. Não quero nem mesmo ficar no mesmo país que ela. As bruxas não podem atravessar a água corrente, pelo menos, eu disse esboçando um sorriso. Celina olhou para o relógio sobre a lareira. Sinto muito, mas preciso ir. Imploro a você, Anne. Mantenha contato comigo. Se tiver uma oportunidade, venha nos visitar na França. Para onde vocês seguem depois que aportarem na Índia? Primeiro para o palácio dos meus pais em Cote-Behar. Indira respondeu. Minha mãe está desesperada para ver a pobre Anne e isso significa que não preciso voltar para a Zenana no palácio de meu marido por mais algum tempo. Ela deu um sorriso impertinente. Nos levantamos e Celina me abraçou. Lamento muito pela dor terrível que você está sofrendo. Tenho certeza de que, onde quer que estejam, Donald e seu pequenino estão vendo e amando você. Obrigada, Celina, por tudo, sussurrei, enquanto ela caminhava em direção à porta. Eu sabia que havia uma pergunta que precisava fazer e que estava evitando desde que ela chegara. Celina, onde meu filho está enterrado? Ela parou ao lado da porta, respirou fundo e se virou. Fiz a mesma pergunta quando cheguei a Estbury. Anne, os moradores da vila e os criados não sabem da morte de Mo. Foram informados de que ele foi levado com você quando aprenderam. Minha mãe certamente não queria que soubessem que Donald morreu ao ir ao chalé para salvar o próprio filho. A única outra pessoa que sabe a verdade é o Dr. Trefusis, que me disse que Mo havia sido enterrado em um canto discreto da paróquia do vilarejo. Quando o visitei, havia apenas um túmulo feito de terra, mas o padre me disse que quando fez o funeral, perguntou se uma lápide era necessária e o Dr. Trefusis respondeu que não. O vigário foi informado de que a criança havia morrido no parto e não tinha nome. Sinto muito, Anne, ela disse com lágrimas nos olhos. Mesmo na morte, sua existência foi um segredo, murmurei. Sei que não é consolo, mas ele está enterrado em algum lugar tranquilo. Anne, coloquei algumas rosas sobre seu túmulo por você. Sei que você é de outra religião, mas espero que tenha agido certo. Não há palavras para descrever como deve estar sendo terrível para você. Sinto tanto, Anne. Também senti por ela, tentando encontrar palavras para não agravar a minha dor ainda mais. Ela também era mãe. Obrigada, Celina, o que você fez foi perfeito. Também entreguei a Indira uma cópia da certidão de óbito de Mo, assinada pelo Dr. Trefusis, acrescentou. Adeus, Anne, cuide-se. Quando ela partiu, vi a preocupação na expressão de Indira. Sabia que ela temia que enfrentar a realidade da morte do meu filho poderia me destruir mais uma vez. Foi, afinal, a primeira vez que mencionei o assunto. Vou para meu quarto descansar, disse ela. Disse a ela. Anne, está tudo bem? Está. Assegurei, deixando a sala de visitas. Ao subir as escadas e entrar no santuário tranquilo que era o meu quarto, percebi que estava realmente calma. Mas por quê? Foi enquanto nos afastávamos do litoral da Inglaterra, 2 dias depois, e o terror das últimas semanas começou a se dissipar gradativamente da minha mente que percebi. Eu soube naquele instante que havia ouvido por Donald o canto naquela última noite que passamos juntos. Mas nunca ouvi o canto por você, Mo. Naquela última manhã, quando o coloquei no berço, pouco antes de a polícia chegar, e beijei sua testa como sempre fazia, não senti nem ouvi nada.
Todas as noites, ao ficar de pé no convés, pedindo a ajuda dos espíritos, eu tentava ouvir as vozes que dominavam meus sentidos quando alguém partia, assim como fizeram por Violet e por Donald, mas não podia ouvir nada por você. Pouco antes de aportarmos Indira, que considerava minha recém-descoberta calma como aceitação, me entregou 2 envelopes certa noite antes do jantar. Abra este primeiro, ela disse apontando para o envelope menor. Fiz como ela pediu, e meus dedos encontraram a textura fresca e macia das pérolas que Donald havia me dado. Estavam com suas roupas quando deixamos a prisão, mas pensei que você ficaria muito triste ao vê-las. Posso ajudar com um gancho? Ela disse quando tirei o colar do envelope. Obrigada. Sentir o peso das pérolas ao redor de meu pescoço mais uma vez foi reconfortante. Ergui meus dedos para tocá-lo como fizera muitas vezes antes. Indira apontou para o outro envelope. Neste há uma fotografia sua com Mó e a certidão de óbito, Anne. Pensei que você quisesse guardar. Pausei por um momento antes de responder. Sorri para mim mesma. Obrigada, Indy, mas não preciso da certidão de óbito. Entendo, ela respondeu com compaixão. Meu filho não está morto. Ele ainda vive.